Bom dia, boa tarde, boa noite, a depender da hora em que você está assistindo essa aula. Meu nome é Eduardo Ferreira, professor de Processo Civil 2 do quinto período do curso de Direito da ProMinas em Montes Claros, Minas Gerais. Hoje estamos aqui no dia 30 de abril de 2020, às 20h57, iniciando a gravação do meu encontro com meus queridos amigos, colegas futuros e alunos do quinto período de Direito. Hoje estamos começando com um pouquinho de atraso no que diz respeito à gravação, por um probleminha que tivemos aqui no início da reunião no Hangout Meets em relação à questão de internet, computador, não sei dizer ao certo o que foi, mas agora estamos caminhando. No que diz respeito à nossa jornada, estamos aqui nos encontrando nessa forma excepcional, por conta da excepcional também situação que nos norteia envolvendo essa pandemia do coronavírus, nos impedindo de encontrar pessoalmente, mas em hipótese alguma nos impedindo de caminhar no respeito ao conhecimento, tá bom? Então hoje estou aqui com meus amigos e já comunico a todos que este encontro está sendo inteiramente gravado. Posteriormente, vou disponibilizar essa aula lá no Pincel Atômico da ProMinas e também disponibilizarei essa aula no meu canal do YouTube, tá bom? Comunico também para quem tiver interesse ou sentir mais confortável, eu também estou ao vivo lá no Pincel Atômico da ProMinas, mas lá eu estou só com o áudio, tá bom? E aí, quem se sentir mais confortável lá, é só correr para lá, que lá eu já estou também ao vivo, tá bom? Maravilha, então, comunico a todos também, reforço verdadeiramente, porque já houve a comunicação nos nossos grupos, que já é um material de apoio para vocês aprofundarem o conhecimento em relação ao conteúdo, e especialmente eu optei por colocar um textinho lá sobre prova emprestada. Vocês vão dar uma lida posteriormente para aprofundar o estudo, tá bom? O que hoje nós veremos? Continuaremos nessa nossa jornada sobre a teoria geral da prova. E hoje eu já vou começar a nossa caminhada falando das normas estruturantes do direito probatório. As normas estruturantes que envolvem a prova como um todo no processo civil. E aí, eu inicio fazendo uma pontuação, primeiramente, sobre os poderes instrutórios do juiz. Neste ponto, é importante a gente entender, no que diz respeito à prova, que ainda estamos na teoria geral da prova, ainda não aprofundamos individualmente, tratando das pormenoridades de cada prova, mas é importante entendermos que o juiz está lá dentro de um processo e ele tem sim uma atuação no que diz respeito a essa questão probatória. E aí, essa análise do que é a atuação do juiz, como é essa atuação do juiz, como deve ser feita essa atuação do juiz, ela é analisada pela doutrina e gera uma divergência, uma vez que para a doutrina existem dois tipos de modelo: o modelo adversarial e o modelo inquisitorial. Modelo adversarial, anotem aí, modelo adversarial, quem está anotando, e o modelo inquisitorial. Para a doutrina, no que diz respeito a esses poderes instrutórios do juiz, surgem essas duas correntes, essas duas questões que são analisadas: modelo adversarial e o modelo inquisitorial, tá bom? Qual a diferença maior entre eles? O modelo adversarial, ele se baseia em um processo em que existe o conflito entre as partes e elas que conduzem tudo que diz respeito à questão probatória. Então, esse modelo adversarial é um modelo que informa da existência de um conflito entre as partes e que seriam aquelas partes que conduzem a produção de provas dentro de um processo. Esse seria o que a doutrina chama de modelo adversarial, tá bom? De um outro lado, existe o modelo inquisitorial. E neste modelo inquisitorial, o poder judiciário, na produção da prova, ele surge com um protagonismo. Então, no modelo inquisitorial,
o Poder Judiciário ele tem um protagonismo maior no que diz respeito a essa atuação, a essa produção da prova, tá bom? Então, no modelo adversarial, as partes que conflitam, elas têm essa caminhada, essa condução no que diz respeito à produção de provas, e no modelo inquisitorial, para a doutrina, existe um protagonismo maior, um protagonismo verdadeiramente falando, na atuação do Poder Judiciário no que diz respeito à prova, tá bom? E aí, a doutrina ainda faz essa diferenciação entre os dois com base em princípios. O princípio dispositivo e o princípio inquisitivo. O princípio dispositivo, que para a doutrina é aquele que se aproxima muito desse modelo adversarial. O princípio dispositivo, ele é muito utilizado, e quem estiver anotando coloca essa observação, em países que têm o common law, aqueles países que têm na sua estrutura a estrutura do common law, por exemplo, Estados Unidos da América, por exemplo, a Grã-Bretanha como um todo, são países que vieram que têm essa questão jurídica pautada no common law. Eles normalmente, no que diz respeito à prova, eles seguem o princípio dispositivo e seguem muito essa questão do modelo adversarial. De um outro lado, a doutrina coloca o princípio inquisitivo, que está caminhando, por óbvio, com esse modelo inquisitorial, perdão. E esse é um modelo muito utilizado pelos países, anotem aí, que possuem o civil law. Países que possuem civil law, por exemplo, o Brasil. O Brasil é um país que ele é pautado, que ele é estruturado, que ele é organizado através do civil law, tá bom? No nosso ordenamento jurídico, nós temos o Código de Processo Civil, e lá no artigo 370, que já está aí para vocês no chat, fala assim: caberá ao juiz, de ofício a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. Neste momento, o próprio Código de Processo Civil já deixou claro qual que é esse modelo que ele segue, se é o modelo adversarial ou se é o modelo inquisitorial. E por óbvio que o modelo que o Código de Processo Civil, ao colocar esse texto no artigo 370, ele segue, é o modelo inquisitorial, onde o juiz ele tem uma atuação, o poder judiciário como um todo, tem uma atuação verdadeiramente de protagonismo, e conforme está aqui estabelecido no artigo 370, é o juiz que vai, de ofício a requerimento da parte, determinar as provas que vão ser necessárias para se realizar o julgamento do mérito. É tanto que quando estávamos falando das questões que envolvem direito de prova, o que nós falamos? Você faz o pedido da prova para o juiz analisar e eventualmente se conceder e ir para a produção da prova. Vocês lembram disso? Faça o pedido, que depois tem que ser aceito pelo juiz, faça a produção da prova e posteriormente se valoriza a prova, faz a valoração. No que diz respeito ao nosso ordenamento jurídico, o juiz, ele vem com esse protagonismo maior, tranquilo? Isso é o que está no artigo 370 caput. Mas o 370 também possui um parágrafo único, que eu acabei de colocar para vocês aí. E o que fala lá? Fala que o juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Tranquilo? Neste momento, é importante eu fazer uma ponderação. O juiz, ele tem essa atuação, e realmente é previsto no artigo 370, que é ele que vai determinar as provas. É previsto também que o juiz que vai buscar decidir quais serão as provas que serão utilizadas para chegar ao mérito, e ele, inclusive, tem a possibilidade de indeferir determinadas provas quando ele entender que elas são inúteis ou que elas são meramente protelatórias. O que é uma prova meramente protelatória? Uma prova que objetiva simplesmente atrasar, demorar na caminhada processual, tá bom?
Neste sentido, o juiz pode interferir, porém, o que está aí no parágrafo único expresso é que essa decisão em que o juiz indefere um pedido de prova, ela deverá ser fundamentada. Tranquilo? Maravilha. Só que nessa questão, existe então para a doutrina um modelo adversarial e existe um modelo inquisitorial. Só que começou a se entender que, na verdade, o juiz também não tem esse poder limitado e também as partes não podem ser deixadas de lado. E aí a doutrina cada vez mais fortalece um terceiro modelo, que chama-se o modelo cooperativo. O que é o modelo cooperativo? Ele surge depois que se começou a ser fortemente buscado um certo garantismo processual. Por quê? Porque deixar na mão do Poder Judiciário decidir tudo também fica algo perigoso. Eu, diga-se de passagem, eu não posso nem começar muito a falar de ativismo e garantismo, que é a minha dissertação de mestrado, e se deixar, eu falo exaustivamente, porque existem polêmicas inúmeras. Eu falo no meu mestrado sobre a questão desse garantismo e ativismo, no âmbito dos países da América, como um todo, proteção de direito humano, e o garantismo judicial em si, ele surge frente a uma atuação do Estado que pode, em algumas situações, gerar condutas abusivas que ocasionam prejuízo a direitos dos indivíduos. E aí o garantismo judicial é a busca por uma verdadeira segurança no que diz respeito à atuação do Poder Judiciário em relação às pessoas. E com esse garantismo, que é muito defendido no Peru também, no Uruguai, na Colômbia, no Equador, que se busca também essa questão de se garantir os direitos e evitar um risco no que diz respeito ao que a doutrina chama daquele ativismo judicial maléfico ou a ditadura da toga. E aí se surge esse garantismo e começa a se criar um terceiro modelo no que diz respeito à questão de produção de prova no nosso ordenamento jurídico. E que modelo seria esse? Seria um modelo cooperativo, onde o juiz atua em conjunto com as partes. As partes também auxiliariam nessa caminhada, nessa produção de provas. E a doutrina tem fortalecido esse entendimento até em respeito ao que nós temos nos próprios artigos iniciais do Código de Processo Civil, que fala de lealdade, que fala de boa-fé, que fala dessa atuação, que as partes têm que ser claras, objetivas, têm que auxiliar o Poder Judiciário. Então, verdadeiramente, está se falando em um processo hoje em que existe uma cooperação entre tribunal e partes, que por mais que conflitem, venham a conflitar no que diz respeito a questões teóricas, no que diz respeito a obrigações processuais, elas se igualem, elas ficam equalizadas, no sentido de ter que buscar auxiliar o Poder Judiciário. E nesse momento surge então para a doutrina esse terceiro modelo, no que diz respeito à questão instrutória, que é o modelo cooperativo. Tranquilo? Conseguimos entender isso? Sim ou não? Dá um joinha aí quem está ao vivo, que eu quero saber. Não estou olhando o olho seus, mas eu preciso da opinião, preciso da manifestação. Ok, sim, ok, isso aí. Nós vamos caminhar junto, então o tempo inteiro eu quero que a gente venha conversando aqui, como também vem conversando por áudio, como a gente tem feito nos nossos encontros habitualmente, tá bom, meus amigos? Maravilha, então. Vamos falar então de um ponto muito importante aqui para a gente, que é verdadeiramente essa busca pela prova. E no que diz respeito à prova como um todo, essa aquisição da prova como um todo, eu tenho que falar com os senhores de um outro artigo muito importante, que é o artigo 371 do CPC. Artigo 371 do CPC, que já está aí para vocês no chat. E lá no artigo 371 fala que o juiz
apreciará a prova constante nos autos, independente do sujeito a que tiver promovido. Indicará na decisão as razões de formação de seu conhecimento. Isso, para a doutrina, é chamado de, anotem aí, princípio da comunhão da prova. Princípio da comunhão da prova. Artigo 371 do CPC fala para a gente que o juiz vai apreciar a prova dos autos independentemente do sujeito que a tiver promovido. Se foi um promotor, se foi o autor, se foi o réu, isso independe. O juiz, ao analisar a prova que está nos autos, ele vai verdadeiramente valorá-la, independente de quem é que a produziu, tá bom? E aí, nesse ponto, é importante deixar claro que, no que diz respeito a essa aquisição processual da prova, que a doutrina entende como irrelevante saber quem é que produziu a prova. Por quê? Porque para a doutrina como um todo, ela vem informar que, uma vez produzida a prova e essa prova tendo sido juntada dentro de um processo, ela torna-se verdadeiramente uma prova pública, no que diz respeito ao Poder Judiciário como um todo. E aí o juiz, que é aquele que conduz o processo, que nós vimos, que é o destinatário da prova, quando ele for fazer as suas alegações, sua fundamentação, ele vai poder usar qualquer prova que exista dentro do processo, e por óbvio que seja uma prova considerada lícita. Tranquilo? Nós vamos até falar da prova ilícita hoje, em um ponto mais à frente. Mas aqui, no que diz respeito a essa prova, é irrelevante saber quem é que produziu, e é isso que é o princípio da comunhão da prova. Fez a prova, ela está dentro do processo, o juiz vai poder analisar. Só que, por óbvio, quando o juiz vier a decidir e se basear em determinada prova A, B, C, a qual que for, ele vai indicar na sua decisão as razões do seu convencimento, o porquê ele chegou naquele convencimento no processo. E aí, por óbvio, em várias situações, além da questão legal, jurisprudencial, o juiz vai poder também, por óbvio, utilizar das provas que estão presentes no processo. E aí faço ressalva para vocês. Um ditado que se usa muito no processo. Prova tem que estar nos autos. Ah, Eduardo, mas eu tenho um documento muito chique, vou ganhar. Eu vi num filme nos Estados Unidos que na hora que o juiz ia dar a sentença, o advogado levantou a mão e falou: não, eu agora tenho uma prova especial. Que é isso, gente? Nós já falamos isso aí é cena de filme que realmente fica emocionante na hora que a gente está assistindo. Você fala, não é possível? Meu Deus, será? Aí a pessoa fala, claro que não, porque eu tenho um documento aqui super secreto. Esse documento super secreto faz eu ganhar. Aí todo mundo, meu Deus! Faz isso no processo do Brasil? Eu quero que você faça isso no processo do Brasil. Chega no meio de um processo, no meio de audiência, tá acabando a audiência, você fica lá assim, ó. Excelência, eu tenho uma prova que eu escondi o tempo inteiro e que faz meu cliente ganhar. É perigoso você tomar um tapa na cara pra você aprender. O juiz vai ficar com tanta raiva de você que ele fala, que aí, doutor, você tá falando é doido? Você não junta documento, você não faz prova a hora que quiser. Tem todo um procedimento. E por que que eu estou falando isso, meus amigos? Porque o juiz, ele só vai poder se basear nas provas que já estão nos autos. E você tem momentos para fazer isso. Se não fizer, a prova pode ser maravilhosa, mas não vai poder ser analisada pelo juiz. Vimos também, a qualquer momento eu posso juntar documento, posso juntar e fazer pedido de prova dentro do processo. Mas para juntar, por exemplo, um documento, ele tem que ser novo. Então, é possível, depois de já caminhando no processo, fazer juntada de novas provas, que seria especialmente documental, por exemplo? Sim, sem ter plausibilidade. Cai por terra aquela cena de filme que nós somos habituados, acostumados a ver.
Tranquilo? Nós temos que entender que no processo brasileiro, no processo da maioria dos países, não existe esse pensamento que pode até ter existido no passado de, eu vou fazer as artimanhas. Não, hoje, a gente já falou do artigo 5º, do artigo 6º do CPC, lealdade, boa-fé, a gente não vai fazer nada para prejudicar, tem um contraditório, se eu junto um documento, a outra parte vai ter que ter direito para manifestar, e assim por diante. Tranquilo? Maravilha, então. Agora, quero falar com vocês de um outro ponto que ainda envolve, que ainda norteia essa questão das novas estruturantes do direito probatório. Vamos falar da atipicidade da prova. A atipicidade da prova quer dizer o quê, Eduardo? Pelo amor de Deus. A prova, existem o que a doutrina chama de provas típicas e provas atípicas. O que nós devemos ressaltar aqui é o que, mais uma vez, já tinha colocado esse no outro encontro, é o que está lá no artigo 369 do CPC. Para se produzir uma prova, coloquei no chat os 369, a prova tem que ser moralmente legítima. Tranquilo? Vem uma pergunta aqui do Samuel. Professor, mas se com boa fé, realmente uma prova surgir no decorrer, não pode apresentá-la? A qualquer momento, se a prova surge, se tem boa fé, se é algo novo, se não tinha conhecimento, sim, meu amigo, pode. O que não pode é o que a gente vê em alguns filmes e acha que é a realidade, que você pode esconder uma prova. Não existe esconder prova. É tudo muito claro. Até porque isso, eventualmente, poderia se discutir até um desrespeito ao princípio do contraditório, de você poder se manifestar contra aquilo que está sendo dito ou dos documentos que estão sendo juntados contra a sua parte. E neste momento, pode-se juntar documento, pode-se pedir prova? Sim. Mas não existe nada clandestino, vou esconder. É tudo jogado limpo, teoricamente, tá bom? Por óbvio. Conseguiu entender, Samuel? Ok, então, mandou um okzinho aí, fico feliz. E no que diz respeito à questão da tipicidade, na verdade, da atipicidade da prova, é que não se tem uma obrigação de qual prova vai ser. Como assim? Deixa eu explicar para vocês. Existem as provas que nós vamos tratar em outros encontros mais à frente. Prova testemunhal, depoimento da parte, prova pericial, prova documental, inspeção, entre outros que estão lá. Essas são as consideradas pela doutrina provas típicas. O que quer dizer isso? São aquelas provas que são elencadas, que são colocadas no texto do Código de Processo Civil, determinando que elas são as provas que vão ser utilizadas. Porém, o artigo 369, ele deixou um leque aberto, quando ele fala assim, as partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos. E na hora que fala isso no 369, deixa claro assim, as partes têm o direito de empregar todos os meios legais. Então fala assim, a parte pode produzir todas as provas que aqui estão elencadas no CPC. E aí fala, bem como os moralmente legítimos. Ou seja, mesmo que uma prova não esteja prevista em uma dessas que estão aqui mais à frente no Código de Processo Civil, não quer dizer que é proibido produzir aquela prova. Se ela for moralmente legítima, poderá sim ser produzida dentro do processo civil. Tranquilo? Então é isso que a doutrina chama de atipicidade da prova. Tá bom? Maravilha, então. Agora eu vou começar a falar sobre prova ilícita. Então, por isso, como é algo mais detalhado, mais pesado, em que tem ponderações e pontos que vão delongar um pouco, eu faço uma pergunta. Até agora, meus amigos que estão aqui ao vivo, vocês estão entendendo? Estão me acompanhando? Sim ou não? Sim, sim. Falar de prova é algo muito interessante, porque prova, se você souber também usar bem, você consegue ter muito êxito numa caminhada processual. Todo mundo falando sim aí, ok? Vamos seguir, mas deixando claro a qualquer momento, dúvidas, pontuações, ponderações, vocês têm total liberdade de fazer. Tá bom, meus amigos? Vamos seguir e começar a falar de uma polêmica.
Eduardo, mas que polêmica é essa, pelo amor de Jesus Cristo? A prova ilícita. Eduardo, prova ilícita? Fiquei até meio com medo disso. O que é prova ilícita? A prova ilícita é uma questão que nós nos deparamos no ordenamento jurídico brasileiro. E especificamente no nosso inciso, lá no nosso artigo, perdão, 5º, lá da Constituição Federal, no seu inciso 56, coloquei aí para vocês agora, lá do artigo 5º, inciso 56, lá da Constituição da República Federativa do Brasil de 88, fala para a gente que são inadmissíveis no processo, aí não especifico, é no processo como um todo, as provas obtidas por meios ilícitos. Neste ponto, nós começamos agora a tratar de um tema que gera muitos questionamentos. Em todas as áreas processuais, não seria diferente na área processual civil. Prova ilícita é proibida no Brasil. O que é uma prova ilícita? Para quem gosta de anotar, só uns gatilhozinhos mentais para a gente lembrar, anota aí. Prova ilícita é aquela. Prova ilícita é aquela que contraria norma do ordenamento jurídico. Prova ilícita é aquela que contraria norma do ordenamento jurídico. Então, o que seria a prova ilícita? É aquela prova que, ao ser realizada, ela contraria, ela vai contra alguma norma que pertence ao ordenamento jurídico. E além dessa prova, o Antônio deu aqui uma busca e apreensão sem mandado, uma outra prova também, por exemplo, amigo, uma confissão que foi realizada, por exemplo, com tortura. Existem várias situações, tá bom? Mas aqui um exemplo, sim, verdadeiramente plausível, que geraria uma prova ilícita, tá bom? E aí, a doutrina também fala da prova moralmente ilegítima. Por quê? Porque quando o artigo 369 fala da questão da tipicidade, fala assim, provas moralmente ilegítimas, é porque ele considera que aquelas que são moralmente ilegítimas também não são admitidas de se utilizar aqui no nosso processo civil. Tranquilo? E aí, no que diz respeito a esta situação, a pergunta primeiro que se faz: quem é que vai aferir? Quem é que vai analisar se a prova verdadeiramente é ou não ilícita? Quem fará isso, por óbvio, é o poder estatal, o poder judiciário. Ao analisar aquela situação, ele vai constatar se aquela prova realmente ela é uma prova ilícita, se ela é uma prova ilegítima, que ela não tem legitimidade, que ela é moralmente ilegítima. Tanto a prova ilícita como a prova ilegítima, elas são as duas proibidas no nosso ordenamento jurídico. E essa aferição da ilicitude dessas provas vai ser feita pelo juiz que estiver analisando, ponderando sobre aquele caso, sobre aquele processo em especial, tá bom? No que diz respeito a essa prova ilícita, é importante também falarmos da prova ilícita por derivação. O nome disso, para a doutrina, vocês já devem ter escutado em algum momento essa teoria. O nome chama a teoria da árvore dos frutos envenenados. Teoria da árvore dos frutos envenenados. Os senhores já ouviram falar sobre ela? Me falem aí no chat. Quem já ouviu falar da teoria da árvore dos frutos envenenados? Me fala aí no chat que eu quero saber. A teoria da árvore dos frutos envenenados. Estão falando aqui. Já ouviram? E o que quer dizer isso?
essa questão da proibição da prova ilícita é tão violenta, é tão clara, é tão forte, que se eu tenho uma prova ilícita e daquela prova vem outras provas, tudo que vem daquilo que é ilícito, como regra. E aí, o que deixa claro? A teoria da árvore dos frutos envenenados nos informa que aquelas provas que derivam única e exclusivamente de uma outra prova que é ilícita, elas também são consideradas ilícitas por derivação. Tranquilo? Então, existe a prova ilícita e também as provas ilícitas por derivação. Quando ocorre? Quando uma outra prova ela surgiu através de uma prova que é ilícita, como essa daqui é ilícita, todas que derivam dela também são. Por isso que chama a teoria da árvore dos frutos envenenados. Se a árvore tem veneno, os frutos dela todos estarão envenenados. Conseguiu me entender? Então, o que é a teoria da árvore dos frutos envenenados? Se eu tenho uma árvore que está envenenada, aqui, vamos imaginar que essa é a árvore. E aqui em cima seriam os frutos. Se a árvore tem veneno, os frutos vão ter também. Então, todas as provas que derivarem daquilo que é o ilícito, daquilo que é envenenado, será envenenado por derivação. O nome dessa teoria é um nome que nunca mais sai da cabeça sua, porque depois da primeira vez que eu escutei, nunca mais eu esqueci. Ainda na época da faculdade, quando eu estava no terceiro período, porque me chamou muita atenção, teoria da árvore dos frutos envenenados, dá até uma emoção quando a gente escuta. E aí eu faço uma pergunta. Existe possibilidade de usar uma prova ilícita? O Antônio fala que a inobservância das garantias constitucionais, com presença de advogado, configura uma prova ilícita? Nem sempre, vai depender da situação, entende? Por quê? Em várias situações, por exemplo, se pensarmos na questão criminal, se o advogado não estiver presente e a parte confessar, aquela prova é ilícita? Não. Porque se, por exemplo, eu comunico para a parte, que é uma das obrigações, você tem o direito de se manter calado, você tem direito de procurar um advogado, e ela mesma, por conta própria, quer ficar falando, aí o problema é de quem, gente? Aquela pessoa. Mas isso, a gente está pensando, pelo que eu estou vendo a pergunta sua, mais para a área penal, né, meu amigo? No interrogatório penal. Você está falando num inquérito, por exemplo, policial. Sim, lá naquela área, sim. Lá ainda tem algumas peculiaridades que diferem um pouco aqui da área civil, tá bom? Só que nunca diz respeito a essa questão de ilicitude, eventualmente, se for algo que é essencial e que aquilo claramente é seu direito, você pode buscar, tentar questionar aquela prova, tá bom? Mas só de não estar acompanhado de um advogado não quer dizer automaticamente que é uma prova ilícita. Tudo bem? Maravilha, então. Pergunta que eu fiz para vocês. Existe possibilidade, existe uma exceção à utilização da prova ilícita? O que vocês acham? Sim. Quando? Por exemplo, a gravação clandestina, por exemplo, desde que você use para a defesa, ela seja contundente. Para provar sua inocência, ela pode ser usada, né? Sim, mas aí vamos É uma deixar prova essa. ilícita, né? Vamos deixar mais à frente, porque a depender da situação, eu quero só fazer uma diferença de gravação, que vocês vão entender que uma delas nem ilícita ela é, a outra sim, tá bom? Mas é porque existe uma diferençazinha técnica que vai diferenciar se é ilícita ou se não é. Então, essa parte específica de gravação é algo interessantíssimo, parabéns. E nós vamos falar, é tão importante que um dos pontos da nossa aula é só para tratar sobre isso, tá bom? Mas aí eu falo para vocês, que vocês sabem, vocês me conhecem aqui, que eu gosto sempre de buscar fazer um estudo do direito analisando tudo, analisando o sistema jurídico como um todo, tá bom? E no que diz respeito à questão que envolve prova ilícita, eu quero falar para vocês de não ser admitida essa prova ilícita e falar especificamente sobre o artigo 157, vou anotar aqui para vocês, do CPP.
Olha para vocês verem. Ah, Eduardo, mas você está falando uma aula de processo civil, você vai dar uma pontuar, vai pontuar uma parte da aula com Código de Processo Penal? Claro! Eu costumo falar com os alunos, as áreas não são separadas. Elas podem ser distantes, mas todas as áreas do direito, elas são interligadas. Ah, Eduardo, eu não acredito, a área penal é muito diferente da área civil. Meus amigos, qual que é a base de todo o direito do Brasil? A Constituição. E eu dou um exemplo às pessoas, seria como se fosse uma teia de aranha. A Constituição é o centro. Esse ponto da teia e esse ponto da teia da aranha, eles são longes, mas eles indiretamente se interligam ao centro. Então, por isso que eu falo, ao estudar o direito, até a própria hermenêutica moderna fala para a gente que a interpretação sistemática, vendo todo o sistema, é muito relevante. E o que que fala lá no artigo 157, lá do Código de Processo Penal? Que a prova ilícita, ela é inadmissível, devendo inclusive ser desentranhada do processo, tranquilo? Quando há uma violação de normas constitucionais ou de violação de normas legais. Se tem uma previsão legal, uma previsão constitucional de como deve ser feita a prova e não é respeitada, por óbvio que ela não vai ser admitida. E aí eu gosto de dar um exemplo, porque na área de segurança pública, que eu dei muita aula para concurso, dava muita aula para policial, por exemplo, por muito tempo, meus amigos da área de segurança, é, a casa é asilo inviolável, artigo 5º, inciso 11 da Constituição. Existem as exceções, mas se não tiver exceção e você entrar na casa, desrespeitou a norma constitucional, a prova é ilícita, mesmo se achar questões ilegais lá, não poderão ser utilizadas contra aquela pessoa. Isso é muito, muito sério. Tranquilo? Só que lá no artigo 157 do CPP, no Código de Processo Penal, cria uma exceção. A prova ilícita não pode ser utilizada, mas excepcionalmente lá no Código de Processo Penal poderia ser utilizada em benefício do réu. E aí, no que diz respeito a essa questão, essa teoria, lá na área penal se discute. Na área civil, a doutrina só vem dar esse exemplo, mas na área civil é muito mais difícil de uma prova que é considerada ilícita ser verdadeiramente, ser possível de se utilizar, tá bom? Uma parte da doutrina entende que jamais pode ser usada uma prova ilícita. Outra fala que pode ser usada a prova ilícita, mas só na área penal. Outros falam que vai depender, se aí vai ter que ponderar. É uma questão que se gera muita discussão. Discussão também que gera no que diz respeito à prova ilícita negocial. O que é uma prova ilícita negocial? No próprio Código de Processo Civil, lá no nosso artigo 190, determina para a gente uma questão muito importante, que é a questão da possibilidade das partes realizarem verdadeiros negócios, que versem sobre a questão que envolve o processo, estipular mudança de procedimento no que diz respeito à caminhada processual. Somente para memorizar aí, para vocês lembrarem, eu coloquei o artigo 190 aí, agora do CPC, viu, pessoal? Saindo do CPP, estamos no CPC de novo. Vamos e voltamos rapidinho. E aí, lá no CPC, no artigo 190, possibilita essa questão negocial dentro do processo, mudando procedimentos, entre outras questões. Aí pergunta, se tiver alguma ilicitude, a doutrina tem falado, não poderá ser aceito. Se existe uma negociação e é ilícita, o juiz não vai poder aceitar. Tranquilo? Porque para se haver a negociação do artigo 190, tem que ser tudo pautado em lei, tudo baseado na lei. Se existe alguma ilegalidade, alguma conduta que não respeita o que está previsto em lei, não será aceito, não terá homologação do juiz na caminhada. Tá bom? Maravilha, então. Pergunto. No que diz respeito ao ordenamento jurídico, essa questão de norma estruturante da prova, e agora especificamente da prova ilícita, vocês estão conseguindo me compreender até agora? Dá o joinha aí que eu quero saber. Enquanto isso, nós vamos caminhando. Deu ok aqui, fico feliz. Então, vamos caminhar. Meus amigos, existe uma questão que gera dúvida. Na doutrina, especialmente, se comenta muito. Que quando há um conflito entre o direito de produzir prova e o direito de não ter contra si uma prova ilícita,
As duas situações, produção de prova e não ter essa prova ilícita contra si, são previstas na Constituição. Quando eu tenho no mesmo processo essas duas questões, eu alego que eu tenho direito de produzir prova de qualquer jeito, você alega que minha prova é ilícita e não pode, e você tem direito também de uma prova ilícita não ser utilizada contra você. E aí, o que vale? Quando há esse conflito ao mesmo tempo do direito de produzir a prova e do direito de não ter uma prova ilícita utilizada contra si, no mesmo caso, o que a doutrina fala? Jamais, prova ilícita em hipótese alguma pode. Uma parte da doutrina fala isso. Mas eu quero ressaltar um ponto de três doutrinadores que eu tenho um carinho especial na leitura, que é o Fred Dias Júnior, a Paula Sarno Braga e o Rafael Alexandria de Oliveira. Esses três chegaram a uma conclusão no seu curso que é interessante. Eles falam assim, como de direitos que ambos são previstos constitucionalmente, nesta situação, o que acontece? Deverá haver a ponderação. E aí, o que seria essa ponderação? Em cada caso concreto, vai se avaliar qual o direito vai ser. Tranquilo? No que diz respeito aqui ao nosso caso, era isso que é importante se dizer na prova ilícita e o direito também de produzir prova. Faço uma pergunta para vocês. E em relação a essa prova ilícita e o direito à intimidade? Aos temas polêmicos. A intimidade. E aí? O que os senhores acham? A prova é ilícita, a prova não é, ela é lícita, é válida. O que vocês acham? Uma prova que envolve intimidade. Por exemplo, eu saio com a minha amante ou então João sai, José, Maria, Pedro sai com a amante, com o amante, a amante, independente de quem seja. E aí existe um detetive particular, isso é bem anos 90, aqueles programas que existiam na televisão, e ele fotografa eu dentro do motel com a minha amante, João no motel, Maria, César, Luciano, qualquer pessoa tá lá dentro do motel, o detetive vai lá, tira foto. Isso acontecia nos programas de televisão, né? Era no programa de televisão do Brasil. Típico daquele João Kleber, teste de fidelidade. E aí, nessa questão, essa prova ela é lícita? O que vocês acham? Tá dentro do motel, aí vai lá, tira foto. A jurisprudência está entendido que quando eu entro dentro da intimidade, a vida privada, a intimidade, ela é resguardada constitucionalmente, inclusive a sua inviolabilidade. E quando uma prova ela afeta, ela entra, ela interfere arbitrariamente na intimidade de outrem, ela é considerada ilícita. Então eu não posso entrar lá dentro. Porém, você sabe o que a doutrina fala e a jurisprudência tem aceitado? Mas se, por exemplo, não vai ser considerada aquela prova que entrou lá e de forma clandestina tirou a foto daquela questão dentro do motel, mas se tiver, por exemplo, uma câmera escondida fora, por exemplo, tem uma câmera escondida fora do motel e pegou você saindo do motel, não envolveu sua intimidade, você estava na rua. Olha para você ver. E aí seria uma prova lícita, tá bom? E agora eu quero falar de um ponto que o Juliano até fez uma importante ponderação. E o sigilo telefônico? E aí? Nesse ponto, eu quero que vocês elaborem para mim aí uma divisão. Que eu falei que eu ia falar tecnicamente, que existe uma divisão. Em o que é escuta e o que é interceptação. Coloca aí. Escuta e o que é interceptação. A escuta é a gravação de uma conversa realizada entre eu e a pessoa. Vou dar o exemplo do Juliano, que aqui fez essa pontuação. Eu e Juliano estamos conversando aqui. Peguei meu celular. Oi, Juliano, tudo bem? Eu estou gravando a ligação, por exemplo. Esse ato em que uma das partes que está realizando a gravação, a comunicação, ela grava. O nome disso, tecnicamente, é escuta.
O que seria interceptação? Eu e Juliano estamos conversando e José, Maria, Pedro interceptam, grava a ligação entre eu e Juliano. Isso é interceptação. Por exemplo, a polícia, o arcabouço da polícia judiciária, eles fazem interceptação telefônica, que eles chamam de quebra do sigilo telefônico. Se eu e você estamos gravando, maravilha, não é uma interceptação, é uma escuta. E por que isso é importante? Pode haver o rompimento da comunicação como um todo, pode-se violar o direito a essa questão do sigilo telefônico, sigilo de comunicação como um todo. Lá na Constituição, no artigo 12, inciso 5º, fala dessa questão da inviolabilidade da comunicação como um todo, tá bom? E no que diz respeito a interceptações, para que elas ocorram, primeiramente tem que ter uma autorização do poder judiciário. Se não tiver, e aí realmente a interceptação, que é quando um terceiro grava uma comunicação entre partes que não estão envolvidas com ele, se não houver uma autorização judicial, é considerado uma prova ilícita. Tranquilo? Porém, quando se trata de escuta, eu gravando a ligação entre nós dois, a jurisprudência tem aceitado como prova lícita. Lógico que em alguns casos tem questionamentos e o tribunal pode entender de forma diversa, mas entendem isso em vários casos, o Poder Judiciário, que quando eu gravo a ligação com outra pessoa, aquela prova é lícita. Vários casos em processo em que eu atuei, os clientes tinham gravações de telefonemas que eram feitos. Hoje existem vários aplicativos, a gente tem que até pensar isso, tem que ter muito cuidado. Telefonemas hoje, aplicativos gravam comunicação, então a gente tem que ter uma cautela muito grande quando está em telefonemas. Eu brinco com meus clientes que você tem que conversar com sua mãe e seu pai já imaginando que está sendo gravado, porque ninguém sabe. Pode ser considerado uma prova lícita. A escuta, a interceptação, jamais. Quando não há autorização. Tá bom? Eduardo, Pode falar. uma dúvida, por exemplo, para mim é bem claro. Quando a parte ela disponibiliza uma escuta, por exemplo, em forma de defesa, eu sei que isso aí já é pacífico, que a doutrina aceita. E como forma de acusação, se você vai acusar alguém, mas que alguém que esteja sendo acusado, aquela prova pode ser usada se aquele terceiro não participa da acusação? Você está falando no processo penal ou no processo civil? Juliano? Seria no processo penal, né? Não. No processo penal, ele teria a peculiaridade, lá existe um princípio chamado indúbio pro réu. Na dúvida, se você tem algum tipo de questionamento, sempre ficará pelo réu. E por óbvio, se tem, por exemplo, uma interceptação que você entende que não houve uma autorização, que ela é ilícita, não será utilizado. Para acusar, não. Tá bom? Lá no processo penal, trata-se da liberdade, tem essa peculiaridade. Se for algo que não for exatamente algo que foi previsto em lei, não será admitido. Inclusive, ela tem que ser desentranhada em respeito ao artigo 157 lá do CPP, igual a gente colocou lá, tá bom? Já na área civil, a interceptação, quando não autorizada, não pode ser usada. É muito difícil usar uma interceptação na área civil, não é tão comum, usa-se muito na área penal, mas a escuta, que é quando eu e você, por exemplo, estamos conversando e eu gravo a ligação, a jurisprudência, a doutrina tem aceitado que ela é lícita e poderia ser usada dentro de um processo. Tá bom? Conseguiu entender, meu amigo? Me dá aí um feedback. Maravilha, então. E aí, no que diz respeito à comunicação por telefone, surge também uma novidade. E os aplicativos de mensagem? Porque uma coisa é o telefonema. Eu peguei aqui, ó. Oi, Juliano, tudo bem? Conversando. Outra coisa é, ó, WhatsApp, ó. Tá bom? A Maria Fernanda falou aqui. Verônica está pedindo para aceitá-la. Ainda não pediu, porque não apareceu para mim.
Pede para elas tentar entrar novamente, Maria Fernanda, porque não aparece aqui para mim, porque na hora que a pessoa pede para entrar, é automático, aparece, eu já estou aceitando, tá bom? Pede ela para entrar novamente, para conseguirmos caminhar. E aí, no que diz respeito a essa questão que envolve o aplicativo de mensagem, o que vocês acham? Precisa? É considerado uma prova ilícita? Não é? E aí surge uma dúvida que é algo moderno, é algo novo. E o que acontece é que, quando se trata de aplicativo de mensagem, que a doutrina tem entendido e a jurisprudência também, quando é uma conversa entre pessoas, mandou mensagem no WhatsApp, oh meu Deus, se mandar para cliente lá do meu escritório, vai estar printado, vai no cartório, vai estar registrado. É documento, é prova. Mas e se não for numa conversa? Por exemplo, se eu invado o seu celular e pego o seu aplicativo de mensagem. Ou então aí eu posso falar pontuar um pouquinho sobre questão penal. O policial pega, por exemplo, meu celular sem minha autorização, abre meu WhatsApp e vê lá aquela conduta criminosa. Meus amigos, só poderá adentrar a mensagem de aplicativo com prévia ordem judicial. Ou quando a pessoa autorizar, ou quando a carta, né? pessoa. Hã? Como se fosse uma carta. Né? Sim, teria que ter autorização. Existe a inviolabilidade no que diz respeito à comunicação como um todo. E aí, para a questão da mensagem de aplicativo, é porque é algo mais recente, é algo mais moderno, né? Que a gente hoje, tem gente que acha que nasceu com o WhatsApp, mas o WhatsApp foi criado em 2009, então é relativamente recente. É algo que gera polêmica, especialmente na área penal e aqui também. Como conversa, por óbvio, eu posso juntar num processo, é lícito. A questão é só uma questão de quando se vai buscar celular, para se pegar, ter acesso somente com autorização judicial prévia. Tá bom? Maravilha. Se aquela prova é ilícita, o que vai acontecer? Ah, já está no processo? É simples. Vai ser desentranhada do processo, retirada. Se tiver tido uma decisão que foi baseada pelo juiz em uma prova ilícita, o que vai acontecer? Aquela decisão é nula, aquela decisão ela vai ter que ser reformada, porque não pode se pautar numa decisão em uma prova que é considerada ilícita. Tranquilo? Entendemos isso? Sim ou não? Dá o joinha aí, fala se está conseguindo acompanhar, que eu quero é ver vocês me dando o que aí, sangue de Jesus tem poder. No processo penal eu já vi até o cancelamento. No processo penal? Não. Isso. Você está falando de uma decisão, né? De um processo base. Aliás, não chegou até processo. Era inquérito e foi trancado por causa desse princípio aí. Eu vou só dar um exemplo, meu amigo. Se eu tenho um processo civil, não precisa ser penal, não, civil, o nosso aqui, e a decisão foi baseada numa prova ilícita, acabou. Acabou a decisão. Você entende isso? Porque, ó, vamos imaginar que teve uma decisão contrária à minha pessoa. A prova que o juiz se baseou é uma prova ilícita. Se você tira a prova ilícita, ele não se baseou em nada, eu ganhei. Olha como é que é. É brincadeira, não é, pessoal? Um trem desse? Por isso que eu falo, tem que saber manusear processo. Se você não manusear bem, tem dor de cabeça, você perde o direito do seu cliente, você não consegue atuar de uma forma que objetiva verdadeiramente ter êxito. Então, saber manusear processo é fundamental. Desde o primeiro encontro eu falo isso com vocês. Vou ensinar para vocês um mecanismo para ganhar dinheiro, porque saber usar processo é saber estar próximo do dinheiro, tá bom? Por mais que eu não tenha tanto assim, tá bom? Maravilha. Caminhando aqui, brincadeiras à parte, vamos falar de sistema de valoração da prova. Quem é que vai valorar a prova? No que diz respeito à valoração da prova, quem vai fazer essa valoração vai ser quem, pessoal? O juiz, tá bom? E aí, o artigo 371, como já falamos, fala que o juiz que vai valorar, mas ele vai ter que indicar as razões do convencimento. Por isso que a doutrina fala que é o livre convencimento do juiz, mas livre entre aspas. Por quê? Não é livre totalmente, porque quando o juiz se baseia em uma prova, em outra, e escolhe, determina ela, ele vai ter que fundamentar. Então,
livre convencimento do juiz, entre aspas, no sentido de o juiz vai ter que, ele pode escolher as provas para se basear tranquilamente, é ele que escolhe. É ele que vai, na hora de sua decisão, falar, eu decidi por causa da perícia, eu decidi por causa da testemunha e tal. É ele que vai falar, mas ele vai ter que fundamentar. Então, por isso que a doutrina brinca de livre, entre aspas, convencimento do juiz. É tanto que a fundamentação do juiz ao valorar a prova é, por exemplo, caso eu não concorde com ela, um mecanismo para que eu consiga recorrer e questionar aquela decisão. Tranquilo? Em relação a essa valoração da prova, e ainda tratando sobre limites, existem questões. Primeiro, o juiz só vai poder se basear nas provas que estão nos autos. É o que eu falo. O que não está nos autos, não está no mundo. Ah, mas eu tenho uma prova linda, igual eu falei com vocês. Ah, não está no processo? O problema é seu, ninguém vai ficar sabendo, o juiz não pode se basear. O juiz só se baseia em provas que estão constando nos autos, tranquilo? Essa é uma primeira limitação na questão de valoração da prova. O juiz só pode se valorar, só pode se basear nas provas que estão nos autos. Motivação racional. Tem que ser algo palpável, tem que ser algo lógico, tem que ter uma clareza, tem que ser algo público, tem que ter uma motivação controlada. Não pode ser, por que a prova pericial? Porque sim, eu gosto do perito. Não, isso não existe, não. A prova pericial, porque constatou no quesito tal, isso e aquilo, tem que justificar, tem que ter uma motivação controlada, tem que ser algo claro, tem que ser algo público. Tranquilo? A prova também tem que ser legal. Se é a prova que o juiz quer basear é ilícita, nós já vimos, vai gerar nulidade, vai gerar questionamento sobre a decisão, e não vai ser aceita, porque prova ilícita, em regra geral, especialmente aqui na área civil, não se admite. E também, essa valoração da prova, ela não pode ir contra aquela regra da experiência que nós falamos no encontro passado. O juiz não pode virar e falar, eu nego que exista gravidade, por exemplo, no mundo. Falar, tá ficando doido? Gravidade? Todo mundo sabe que tem gravidade. Eu nego. Não, aí não tem lógica. Aqui eu não estou falando de um juiz com liberdade total, porque isso seria perigosíssimo. É um juiz que, mesmo quando ele vai valorar, ele tem limitação. Tranquilo? E ainda falando em relação à prova, não poderia deixar de falar com vocês nessa parte inicial sobre ônus da prova, de quem é a obrigação de provar no processo. Assunto que está expresso lá no texto da lei, no artigo 373. E a regra geral eu coloquei para vocês, é o primeiro e segundo inciso. O ônus da prova incumbe, primeiro, ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito. Segundo, ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Tranquilo? Neste momento, essa é a regra geral no que diz respeito ao ônus da prova. Autor prova o fato constitutivo do seu direito, réu prova o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Só que o parágrafo 1º e 2º, e eu coloquei já para vocês, ocasiona o que a doutrina chama de distribuição do ônus da prova. O ônus da prova ele pode ser dividido. Em que sentido? O ônus da prova ele pode ser utilizado de uma forma em que eu altere essa regra geral. Por exemplo, na prova diabólica. Olha para você ver o nome da prova. Diabólica. Eu lembro dela só por causa desse nome, porque eu falo, meu Deus, diabólica. O que seria isso? É aquela prova impossível de se fazer, que a parte não tem condição, ou que só a outra parte tem como fazer. Ou então uma prova que depende da outra parte para ser realizada. Uma prova diabólica. Em situações assim, o parágrafo 1º fala que o juiz pode inverter o ônus da prova, mas em uma decisão motivada. Isso também, se sairmos daqui do CPC, lá no Código de Defesa do Consumidor, por exemplo, em relações que envolvem consumo, isso também é comum, a inversão do ônus da prova quando existe vulnerabilidade do consumidor ou verossimilhança nas alegações. É uma situação que excepciona a regra, porque a regra é o que está no artigo 373,
Inciso 1º, inciso 2º. Autor prova o fato constitutivo do seu direito, réu tem que provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Parágrafo 1º, o parágrafo 2º, eles vêm como uma exceção, onde vai se ter uma distribuição equitativa do ônus da prova. Essa distribuição também, ela pode existir por convenção das partes. As partes podem combinar, nós vamos alterar o ônus da prova, tranquilo? E aí, essa questão da convenção para se substituir o ônus da prova, as partes podem optar por isso, é estabelecido lá para a gente no parágrafo 3º e 4º do artigo 373, que eu coloquei aí para você já na tela, tá bom? Então, em relação a ônus da prova, o autor provando, ele tem que provar o fato constitutivo do direito dele, o réu tem que provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Excepcionalmente, justificado isso e com uma decisão motivada do juiz, poderá se realizar a inversão, a mudança, uma divisão isonômica equitativa desse ônus da prova, diferente do que está aí na regra. Tranquilo? Maravilha. Ainda caminhando na nossa jornada aqui, eu ainda quero falar com você sobre uma outra prova, chamada de prova emprestada. É o que está no 372, é o que está na tela para vocês. O juiz poderá admitir a utilização de prova produzida em outro processo, atribuindo-lhe o valor que considerar adequado, observado o contraditório. O que quer dizer isso? O juiz, quando ele está dentro de um processo, pode ser que existam processos próximos que já tenham tido uma determinada prova, e até em respeito à celeridade, economia processual, existe na doutrina como um todo, nas áreas processuais, uma questão chamada prova emprestada. Por exemplo, nós temos uma audiência de um acidente de trânsito, em que várias pessoas sofreram prejuízos, questões que geraram desgaste. Aí, várias pessoas individualmente ajuizaram a ação. Nesse caso, o que acontece? O que tem que ser feito? Nessa situação, meus amigos, o juiz, ele poderá aceitar para agilizar que se use uma prova chamada prova emprestada. Pegar a prova de outro processo e usar já nesse processo. Quando há fundamentação, o juiz pode aceitar. Porém, tem que ser garantido o contraditório. O que quer dizer isso? Eu tenho que possibilitar a outra parte se manifestar, inclusive caso não concorde, justificando por que não concorda com aquela prova emprestada. Tranquilo? Show de bola. Caminhando. Eduardo, pode falar, meu amigo. Eu li no material lá, fala assim, se você pegar a prova de outro processo, mas esse processo tem de ter transitado em julgado. Sim. Normalmente ele vem de uma prova, a prova ela vem sendo utilizada em um processo transitado e julgado normalmente, porque já houve uma decisão e uma valoração daquela prova, justificando e falando que ela é uma prova lícita, entende, meu amigo? Mas, eventualmente, se uma prova for produzida, mesmo no processo que ainda não tiver transitado e julgado, excepcionalmente, em casos excepcionais mesmo, se permite também utilizar, tá bom? Mas isso tudo em decisão motivada do juiz, tá bom? Entendeu, meu amigo? Essa é realmente interessante. É algo que facilita e caminha aqui no processo. Nós tivemos um caso no escritório que nós usamos uma prova emprestada em mais de 8 processos, porque eram casos parecidos, tá bom? Que envolveu as partes, por óbvio. Fechando o nosso encontro de hoje, venho nos finalmente falar de 2 pontos importantes: preclusão da prova para o juiz e conexão probatória, cooperação na hora de produzir prova. Preclusão na questão do juiz. O artigo 370 fala que o juiz, a qualquer momento, vai manifestar, vai analisar tudo que envolve. Cabe a ele, de ofício, inclusive, determinar quais são as provas que ele pretende produzir. Maravilha. Mas a regra geral é que o momento em que o juiz vai determinar quais são as provas é naquele momento do saneamento e organização. Vocês lembram dele? Depois do período de resposta do réu, das respostas do réu, o juiz vai parar o processo para dar uma
fazer a análise de saneamento e organização. Naquele momento, o juiz vai determinar que se realize, determine quais serão as provas que ele vai produzir, e ali, para a grande parte da doutrina, está preclusa a prova para o juiz. Porém, o artigo 370 deixa essa possibilidade em que o juiz de ofício, a qualquer momento, teoricamente, poderia pedir produção de prova. E para fechar, coloco o artigo 69 para vocês, coloco o parágrafo 2º, inciso 2º, só para vocês entenderem da cooperação para a produção de provas. O que o artigo 69, isso aí lá do CPC de 2015, e que ele fala para a gente lá no 69, parágrafo 2º, inciso 2º, que os atos concertados entre juízes, cooperados, poderão consistir, além de outros, a obtenção e apresentação de provas e coleta de depoimento. O processo como um todo, ele é um processo cooperativo. Inclusive, entre juízes diferentes, eles podem auxiliar no que diz respeito à caminhada, à produção de prova em que eles estejam atuando em processo de forma cooperada. Tranquilo? A prova é realmente uma das questões mais relevantes na prática do direito processual. Tranquilo? O que eu queria, o que eu objetivava tratar com vocês, consegui. Pergunto. Compreenderam? Caminharam comigo? Entenderam aqui inicialmente, meus amigos? Por óbvio que aqui é um norte. Vocês ainda vão caminhar no estudo aprofundado posteriormente. Mas conseguimos entender? Sim ou não? Ok? Maravilha, então. Quero ver no caso prático. Na hora que chegar os casos práticos, a gente vê. Nós vamos ver os casos práticos. No caso prático, a gente fala assim, meu Deus do céu, Jesus. Mas é assim mesmo. Você tem que ver no dia a dia jurídico, na atuação mesmo do advogado, a gente tem que pegar estudo e ir falar, meu Deus do céu, vamos lá. Aí a gente aprende o quê? Quanto mais a gente estuda, mais a gente tem que estudar. É um tempo difícil, viu? Aí, vamos fazer só uma coisa, meus amigos, que estão aqui ao vivo. Como é uma gravação, vou encerrar a gravação, vou me despedir da gravação e volto para falar com vocês, tá bom? Para você que está assistindo esse vídeo no meu canal do YouTube, no Pincel Atômico da Prominas, muito obrigado por ter participado dessa jornada. Desejo a você um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite, a depender da hora em que você assistiu esse vídeo. Um grande abraço, até a próxima oportunidade.